Olá a todos, meu nome é Yuri Muniz, eu sou aluno de doutorado em Física pela UFRJ, orientado pelo professor Carlos Farina e pelo ex-aluno de doutorado em Física pela UFRJ e hoje pesquisador no Laboratório Nacional de Los Alamos, Novo México, Wilton Kortkamp. O trabalho trata de emissão espontânea de dois fótons em nanoestruturas plasmônicas bidimensionais. Então eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou começar falando de emissão espontânea de dois fótons, o que é e por que é interessante estudar isso hoje. E depois eu vou falar dessas nanoestruturas plasmônicas, o que isso tem a ver com dois fótons, e vou falar do trabalho que a gente fez. Emissão espontânea é o processo onde um emissor, por exemplo, um átomo excitado, decai, podendo emitir um ou mais fótons. Esse é o principal mecanismo de geração de luz, de radiação, que a gente conhece. O mais comum é que o emissor decaia emitindo um fóton, porém, também é possível que ele decaia emitindo dois fótons em vez de um. O processo de emissão de dois fótons é interessante porque ele apresenta um espectro de emissão banda larga, ao contrário do que ocorre na emissão de um fóton, cuja frequência do fóton emitido é muito bem definida. No entanto, o tempo de decaimento por emissão de dois fótons é muito maior do que o tempo de decaimento por emissão de um fóton, e isso dificulta tanto a observação do fenômeno como possíveis aplicações, como, por exemplo, a geração de pares de fótons emaranhados através da emissão espontânea. E aí que entra um efeito chamado efeito Purcell, que permite o controle da emissão espontânea através de uma vizinhança apropriada. Por exemplo, o tempo de vida do emissor ele pode ser diminuído drasticamente e o espectro de emissão pode ser manipulado. A vizinhança pode favorecer o decaimento através de fótons em determinadas frequências. Todavia, a introdução de uma vizinhança, ou seja, de um meio material próximo ao emissor, também abre portas para outros canais de decaimento além de fótons. Você pode citar, por exemplo, plasmas na superfície de um metal, ou você pode citar modos dissipativos. Bom, em nosso trabalho, a gente escolheu utilizar nanoestruturas plasmônicas bidimensionais. E o que seriam essas nanoestruturas? Primeiro, são pequenos objetos, bem pequenos, da ordem de algumas dezenas de nanômetros, e são constituídos por pouquíssimas camadas atômicas, idealmente por uma única camada atômica. E os átomos precisam ser da família dos metais, por exemplo, prata, ouro, dentre outros, ou carbono, que seria o caso de nanoestruturas de grafeno. O nome plasmônicas está relacionado aos chamados plasmos, que são modos do campo eletromagnético que existem em metais e que consistem basicamente de oscilações de cargas elétricas e campo elétrico no metal. E bom, como essas nanoestruturas plasmônicas impactam a emissão espontânea de dois fótons, né? Ou seja, qual é o que tem de interessante no nosso trabalho? Primeiro, o fato dos plasmons em materiais bidimensionais serem altamente confinados ali à superfície dos metais tem um grande impacto no tempo de vida do emissor, que acaba interagindo muito forte com o material. E essa interação ela pode inclusive fazer com que o processo de emissão de dois fótons seja competitivo com o processo de emissão de um fóton, ou seja, o tempo de decaimento dos dois processos pode ser similar. Porém, devido a essa forte interação com os plasmons, o emissor, ao decair, ele pode acabar excitando plasmons em vez de emitir fótons. Isso é o que sempre acontece, por exemplo, no caso de um filme fino e extenso, em vez de nanoestruturas. Nesse caso, o emissor sempre decai emitindo plasmons em vez de fótons, e isso pode não ser interessante. Na verdade, é mais interessante para a gente gerar fótons do que excitar plasmons. E aí no nosso trabalho, a gente mostrou que utilizar essas nanoestruturas plasmônicas permitem não somente diminuir muito o tempo de vida de emissão de dois quanta de energia, como também permite gerar fótons em vez de só excitar plasmas. Inclusive, permite a geração de pares de fótons emaranhados. A gente mostrou que existem três canais de decaimento relevantes no sistema. Existe um canal onde o emissor excita dois plasmons, existe o canal onde o emissor emite dois fótons, e existe um canal híbrido, onde o emissor emite um fóton e excita um plasma. E você tem um fóton emaranhado com um plasma no sistema. O espectro de emissão apresenta ressonâncias nas frequências de plasma da nanoestrutura. E estas podem ser controladas tanto pela geometria do material, como também pelo número de portadores de carga presente no metal. Além disso, cada um desses canais de decaimento que eu mencionei apresenta um perfil ressonante distinto e pode ser diferenciado através do espectro.
Vale a pena mencionar também que o fato da dimensão do sistema ser finito, ou seja, você ter uma nanoestrutura em vez de um filme extenso, gera um impacto ainda maior na taxa de decaimento do emissor. E, bom, a gente acredita que os nossos resultados são bastante abrangentes e poderiam inclusive ser observados em laboratório hoje, com as tecnologias que nós dispomos na atualidade. Encerrar, isso é tudo, pessoal. Obrigado por assistirem. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelo meu e-mail quanto também pelas redes sociais.